Imagine um ser humano levantando o equivalente ao peso de 2 elefantes africanos. Inacreditável, certo? Bem, em 1957, Paul Anderson realizou exatamente isso. Ele levantou 6.270 libras, cerca de 2.840 kg, em um levantamento de costas. Um recorde que não apenas permanece imbatível até hoje, mas que também redefiniu o conceito de força humana. Embora esse feito extraordinário por si só já seja impressionante, a história de Paul Anderson vai muito além. Ele não era apenas um homem forte. Ele era um exemplo vivo de determinação, criatividade e resiliência. Enquanto muitos atletas da época dependiam de equipamentos caros e treinamentos estruturados, Anderson começou sua jornada de força com recursos praticamente inexistentes. Ele improvisava pesos usando tambores cheios de concreto e materiais que encontrava perto de casa, criando um treinamento único e eficaz que o transformaria em uma verdadeira lenda. Mas como alguém consegue realizar um feito tão monumental? Será que sua força era genética? Ou tudo isso foi resultado de anos de esforço e uma mente inabalável? E o mais intrigante, o que essa história pode nos ensinar sobre superar nossos próprios limites? Prepare-se para uma jornada fascinante pela vida, os desafios e os feitos extraordinários de Paul Anderson, o homem que desafiou os limites da força humana e deixou um legado que vai muito além do levantamento de peso. Paul Edward Anderson nasceu em 17 de outubro de 1932, na pequena cidade de Toccoa, na Geórgia, Estados Unidos. Desde cedo, ele se destacou fisicamente, mas não de uma forma que indicava que ele seria um futuro recordista mundial. Na verdade, Paul teve problemas de saúde durante sua infância, enfrentando uma condição chamada febre reumática, que enfraquecia seu coração e frequentemente o deixava cansado. Apesar disso, ele não se deixou abater. Durante o ensino médio, Paul começou a jogar futebol americano e, graças ao seu porte físico, rapidamente se tornou uma força imponente em campo. Mas, por trás desse talento no esporte, ele tinha outra paixão crescendo: o treinamento de força. Na época, levantar peso não era tão popular quanto hoje, e academias eram raras, principalmente em áreas rurais. Determinado a desenvolver sua força, Paul decidiu criar seus próprios equipamentos. Ele usava o que tinha à disposição: tambores de 55 galões preenchidos com concreto, barras de ferro enferrujadas e até pedras pesadas que encontrava em sua vizinhança. Era um treino rudimentar, mas incrivelmente eficaz. Mais importante do que os equipamentos era a mentalidade de Paul. Ele acreditava que a força vinha de dentro, do desejo de superar desafios e da disciplina para continuar tentando, mesmo quando tudo parecia impossível. Essa filosofia seria a base de seu treinamento pelo resto da vida. Se você está impressionado com essa história de sobrevivência, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, trazemos as histórias mais incríveis e inspiradoras para você. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quando Paul começou a competir em eventos de levantamento de peso, logo ficou claro que ele não era um atleta comum. Com uma combinação única de força bruta e técnica refinada, ele rapidamente começou a quebrar recordes locais. Mas ele queria mais. Em 1956, Paul Anderson representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Melbourne, na Austrália. Lá, ele conquistou a medalha de ouro no levantamento de peso, solidificando sua posição como um dos homens mais fortes do planeta. No entanto, Paul não se limitava ao levantamento olímpico. Ele queria explorar os limites do corpo humano. Foi então que ele começou a se dedicar ao levantamento de costas, uma modalidade que permite levantar enormes quantidades de peso usando uma combinação de força das pernas, costas e quadris. Em 1957, ele realizou o feito que o tornaria imortal. Levantou incríveis 6.270 libras, aproximadamente 2.840 kg. Para colocar isso em perspectiva, esse peso equivale a levantar um automóvel SUV de porte médio ou 2 elefantes africanos adultos. Mas Paul não parou por aí. Ele também inventou novos exercícios e rotinas, sempre buscando maneiras de melhorar. Uma de suas inovações foi um treinamento focado no agachamento, que ele considerava o exercício mais importante para construir força total. Ele chegava a agachar com mais de 500 kg de peso regularmente, um número que poucos conseguem alcançar até hoje. Após o recorde, Paul Anderson poderia ter descansado em sua glória, mas ele tinha outros planos. Ele percebeu que sua força e fama poderiam ser usados para algo maior: ajudar os outros. Paul começou a viajar pelos Estados Unidos, realizando demonstrações de força para arrecadar fundos para instituições de caridade e causas sociais. Ele também fundou o Paul Anderson Youth Home, uma instituição dedicada a ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Para ele, a verdadeira força não era apenas física, era ter a coragem de fazer a diferença na vida de outras pessoas.
Mesmo com problemas de saúde, decorrentes tanto de sua infância quanto do desgaste físico ao longo dos anos, Poe continuou inspirando pessoas até o fim de sua vida. Ele faleceu em 15 de agosto de 1994, mas seu legado continua vivo. Até hoje, ninguém conseguiu superar o recorde de Poe Anderson no levantamento de costas. Muitos especialistas acreditam que ele possuía uma combinação única de genética, treino e mentalidade que dificilmente será replicada. Poe Anderson não foi apenas o homem mais forte do mundo. Ele foi uma prova viva de que os limites existem apenas em nossa mente. Sua história nos ensina que, com determinação, criatividade e persistência, podemos alcançar coisas que parecem impossíveis. Seja levantando tambores de concreto em um quintal rural ou carregando o peso de 2 elefantes nas costas, Poe mostrou que a força real vem de dentro. E seu legado é um lembrete de que todos nós temos o potencial de fazer algo extraordinário, seja qual for o nosso elefante. E você, o que te inspira a superar seus limites? Quem sabe, ao se lembrar da história de Poe Anderson, você encontra a força necessária para vencer qualquer desafio. Para entender o tamanho do feito de Poe Anderson, é importante olhar para o contexto histórico em que ele viveu. Nos anos 1950, o mundo estava passando por grandes transformações. A Segunda Guerra Mundial havia terminado há poucos anos, e os Estados Unidos estavam no auge da Guerra Fria. Era uma época de extremos, tanto em desafios quanto em aspirações. Enquanto nações competiam para provar sua superioridade tecnológica e militar, indivíduos como Poe Anderson mostravam que a força física e a determinação também podiam ser símbolos de poder. Sua medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956, foi mais do que uma vitória pessoal, foi um triunfo para os Estados Unidos, representando um exemplo de excelência em um momento em que o país buscava reafirmar sua liderança global. Além disso, o levantamento de peso como esporte não tinha o glamour que tem hoje. Era uma prática limitada a pequenos grupos, com competições que raramente recebiam atenção da mídia. Poe Anderson não apenas elevou o nível técnico do esporte, mas também o trouxe para os holofotes, mostrando ao mundo o que era possível com dedicação extrema. Seus treinos eram brutais e sem precedentes. Em vez de seguir métodos tradicionais, ele inovou em tudo o que fazia. Um exemplo fascinante era seu uso de overloads, cargas excedentes. Ele colocava pesos extremamente altos em seus treinos, bem acima do que pretendia levantar em competições, para que seu corpo se adaptasse ao estresse. Essa técnica, embora hoje amplamente aceita, era revolucionária na época. Poe Anderson nos deixa uma pergunta intrigante: qual é o limite da força humana? Ele conseguiu o que muitos consideram impossível, mas será que seu recorde é absoluto? Alguns cientistas e treinadores acreditam que os avanços na ciência do esporte, aliados a técnicas modernas, poderiam permitir que um dia alguém superasse o feito de Poe. No entanto, há algo que nenhuma tecnologia pode substituir: a mentalidade inabalável de um campeão. Poe Anderson provou que a força física é apenas uma parte do quebra-cabeça. Sua determinação, criatividade e vontade de desafiar os próprios limites foram tão importantes quanto seus músculos. Um ponto fascinante sobre ele é que ele acreditava profundamente no poder da fé e da disciplina. Poe era um homem religioso e frequentemente atribuía sua força a uma combinação de bênçãos divinas e trabalho duro. Para ele, o corpo era um templo, e sua força física era uma maneira de honrar esse presente. Essa filosofia ressoa com muitas pessoas até hoje. A história de Poe Anderson não é apenas sobre pesos levantados, é sobre uma força que vem de dentro. Além de seu famoso recorde de 6.270 libras, Poe Anderson realizou outros feitos impressionantes ao longo de sua carreira. Aqui estão algumas curiosidades que tornam sua trajetória ainda mais fascinante. Demonstrações de força incríveis. Durante suas turnês de caridade, Poe fazia coisas inacreditáveis para o público, como segurar carros no lugar enquanto eles tentavam se mover ou quebrar correntes de aço com a força de seus braços. Rotinas extenuantes de treino. Dizem que Poe treinava agachamento diariamente, muitas vezes levantando pesos acima de 450 kg em várias séries. Ele também usava técnicas únicas, como carregar troncos de árvores por longas distâncias para melhorar sua resistência. Dieta colossal. Para manter sua força, Poe consumia uma quantidade enorme de calorias diariamente. Alguns relatos indicam que ele comia até 12.000 calorias por dia, incluindo grandes porções de carne, ovos e leite. Ligações com o cinema e a cultura popular. Por conta de sua força quase sobrenatural, Poe Anderson foi convidado para atuar em filmes e programas de TV. Ele recusou a maioria das ofertas, preferindo se concentrar em sua família, nos treinos e nas causas beneficentes. Reconhecimento póstumo. Mesmo décadas após sua morte, Poe continua sendo uma inspiração para atletas de todo o mundo.
Sua filosofia de vida e dedicação extrema são frequentemente citadas como exemplos de excelência. O legado de Paul Anderson transcende o esporte. Ele inspirou gerações de levantadores de peso, atletas e pessoas comuns. Sua história é um lembrete poderoso de que os limites que acreditamos existir muitas vezes estão apenas em nossas mentes. Além disso, o impacto de Paul vai além de seus recordes e medalhas. Ele usou sua força para construir algo duradouro, como Paul Anderson Youth Home, que ainda funciona até hoje, ajudando jovens a encontrar propósito e direção em suas vidas. Sua mensagem é clara: não importa de onde você vem ou quais desafios enfrenta, sempre existe uma maneira de superar. Seja levantando 2 elefantes metafóricos ou enfrentando problemas cotidianos, todos nós podemos nos inspirar em sua história. Paul Anderson foi mais do que o homem mais forte do mundo. Ele foi um símbolo de determinação, inovação e altruísmo. Sua vida nos mostra que o verdadeiro poder está em usar nossas habilidades para fazer o bem e inspirar os outros. O peso de 2 elefantes não é apenas um número impressionante, é uma metáfora para os desafios que todos enfrentamos na vida. Paul Anderson nos ensinou que, com criatividade, trabalho duro e força de vontade, podemos carregar até os pesos mais inimagináveis. E aí, qual é o seu elefante? Que obstáculos você enfrenta hoje e acha que não consegue superar? Talvez a história de Paul seja a motivação que você precisa para continuar. Afinal, se ele conseguiu levantar o impossível, o que impede você de alcançar seus sonhos? Agora que você sabe da história do homem que levantou 2 elefantes, fica a pergunta: será que existe algo realmente impossível? Até onde a força humana pode ir? Talvez a maior lição de Paul Anderson seja que todos nós temos um recorde pessoal esperando para ser quebrado.